Vai legal? A temática do envelhecimento que tem crescido aí, né, é uma realidade nossa. O mundo está envelhecendo e aí a gente precisa cada vez mais ter escopos de estudos, né, e André, na comissão, funcionou, desculpa, né, que sabe, o GT de envelhecimento daqui do 02, né, ele tem dado esse respaldo a nós, né, então, queria só agradecer, tem uma diretora também, Patrícia e Marcos, né? E desejar um bom evento. E sempre que precisarem, a casa está aberta, tá? André, por favor. Então, gente, boa noite. Realmente é uma satisfação ver que algumas pessoas vieram através de alguns convites, né? Outras porque visualizaram o site, mas tem alguns participantes aqui que possa agregar a temática do envelhecimento nessa discussão. Vamos acalorar essa discussão com a visão de vocês, né? A gente precisa de profissionais que atuem com o envelhecimento, precisa de profissionais que vistam mesmo a camisa da psicologia no contexto do envelhecimento. Bom, o GT, Estudos e Práticas do Psicólogo no Contexto do Envelhecimento, GTEP, né, chega a um momento de conquista, que é o lançamento de uma cartilha, que é a cartilha Mais Psicologia para um País que Envelhece. Bom, iniciamos esse trabalho em 2015, quando nos juntamos e decidimos investigar a temática do envelhecimento a partir das percepções da transição demográfica. Foi a partir dessa percepção que nós solicitamos à diretoria, a partir de um projeto, que fosse criado, então, o GTEP, né? Estudos e Práticas do Psicólogo no Contexto do Envelhecimento. E, a partir daí, nós começamos a frequentar congressos, jornadas, começamos a aprofundar nossas leituras. Verificamos, então, que havia uma demanda de profissionais que se formavam em psicologia para se aprofundar ainda mais nas questões ligadas ao envelhecimento. Então, essa cartilha ela tem como objetivo sensibilizar os profissionais psicólogos e psicólogas e estudantes de psicologia para que se aproximem dessa temática. Para a gente, enquanto equipe, é uma satisfação. É um filho que nasce, não é? E eu gostaria, nesse momento, de convidar as pessoas que estiveram na linha de frente dessa cartilha, né? Eu queria chamar, para compor a mesa, o Benita Paula, Poliana Oliveira, Shirley Fernandes, nesse primeiro momento, nós vamos abrir uma roda de conversas, né? Vamos falar um pouco, cada um, dos eixos que foram apontados na cartilha, e posteriormente a gente abre um espaço para perguntas, para colocações, sugestões, né? Lembrando que essa cartilha, ela marca uma ação, que é a visita nas instituições de ensino superior. Então, a partir da construção desse instrumento,
a gente pretende visitar as instituições de ensino superior que têm um curso em psicologia para divulgar. Então, a gente pede que vocês acessem o site do Conselho também, contribuam com essa divulgação, né? O máximo que vocês conseguirem divulgar para que esse material chegue na mão de outros profissionais e estudantes. Depois desse momento, a gente vai convidar a psicóloga doutora Sandra Farias, que ela está aqui conosco, e vai nos presentear com uma palestra que vai falar sobre o velho e a morte, né? Vai ilustrar esse momento e também vai oferecer para vocês um espaço para perguntas e outras colocações, né? Eu vou iniciar, né, falando sobre o primeiro eixo. A cartilha ela foi dividida em 4 eixos, né? A princípio, o primeiro eixo ele entra como uma justificativa geral, que é a transição demográfica e a transição epidemiológica. Esse eixo ele vai apontar como o Brasil e o mundo ele começa a se transformar diante dessa realidade crescente da população idosa, né? Então, a gente entende inicialmente que o envelhecimento ele é algo mais do que um recorte na população. O que é que a gente pensa com relação ao envelhecimento? Muitas vezes a gente diz assim, o idoso, a idosa, né? E a gente coloca essa pessoa, esse sujeito, num espaço. Quando, na realidade, se a gente pensar o envelhecimento como uma etapa, né, como um processo, a velhice como etapa, o velho como sujeito, né, são as 3 colocações que a gente tem que fazer, mas pensar o envelhecimento como processo é colocar esse processo como sendo de todos nós. E aí pensar que o envelhecimento não é só para... não é só um processo ligado ao sujeito velho, né, ao sujeito idoso, à pessoa idosa, né, como a gente está tentando estabelecer, né, saindo da questão do gênero, e a gente coloca a pessoa idosa, né. Essas novas discussões pedem para que a gente comece a apontar para as questões de gênero, né, mas convidar todos a pensar no envelhecimento não como algo que é do outro, mas como algo que é nosso. A transição demográfica, ela vem marcar um desenho no mundo, não só no Brasil. É no Brasil e no mundo. Então, a gente entende por transição demográfica quando a gente percebe o aumento do número de idosos na população. São o número de idosos que participa da sociedade, né? A transição demográfica, ela acontece de diferentes formas. Ela acontece nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Quando a gente pensa em transição demográfica nos países desenvolvidos, a gente percebe, por exemplo, na Europa, que existe um desenho onde os países primeiro estabeleceram uma estabilidade financeira para depois alcançarem, então, o processo de envelhecimento populacional. Já nos países em desenvolvimento, como o exemplo do Brasil, a gente tem primeiro esse envelhecimento populacional e ainda uma busca por uma estabilidade nas questões econômicas, o que dificulta esse jogo político, esse jogo das políticas públicas no contexto do envelhecimento, não é? E aí pensar que a transição demográfica, ela convida outros profissionais para fazer parte desse cuidado com as pessoas idosas. Então, entendendo a transição demográfica inicialmente como justificativa para que a gente criasse, então, esse documento, criasse, então, o GETEP, né? A transição demográfica, ela também vai guardar uma ligação muito próxima com o que a gente vai chamar de transição epidemiológica, né? A gente percebe que o número de idosos aumenta porque houve uma mudança na tecnologia, né? Uma diminuição da mortalidade entre os anos de 40 e 60, né? E uma diminuição da natalidade, da fecundidade
no período do final da década de 60. Né? Então, a partir daí, a gente começa a ver uma onda de envelhecimento que começa a crescer. E as estimativas apontam o ano 2050 como sendo um provável ano onde o número de idosos supera o número de crianças de 0 a 14 anos. Né? Tudo isso vai apontar para uma ligação com o que a gente vai chamar também da epidemiologia ou transição epidemiológica. O aumento no número de doenças. Né? Aí, por exemplo, as demências, as depressões, demências que são vinculadas a Parkinson, a mal de Alzheimer, acidentes vasculares, né? Corpos de Levy. Então, tudo isso a gente precisa pensar que também cresce com o aumento do número de idosos. É importante a gente fazer um parêntese aqui, né? A gente toca numa coisa muito importante que é a questão saúde e doença. Né? E aí pensar também os estereótipos que circulam a pessoa idosa. Né? Velhice não pode ser sinônimo de doença. Né? Pensar que existe várias formas de envelhecer. Né? As complexidades que circundam esse envelhecimento. Então, o envelhecimento ele é biopsicossocial e singular. Né? Nós temos aí uma complexidade que convoca a atuação do profissional psicólogo junto a equipes interdisciplinares. E aí a gente entraria no segundo eixo da cartilha. Né? Um eixo que vai falar sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento, a singularidade, a necessidade do psicólogo estar vinculado a uma equipe interdisciplinar, respeitando com empatia o olhar do outro. Né? Pensar que a gente vai quebrar uma fragmentação monodisciplinar em nome dessa compreensão da integralidade do cuidado. Né? Então, essa cartilha ela vai passando pelo eixo dessa transição demográfica, dessa transição epidemiológica, até chegar nos aspectos biopsicossociais, apontando particularidades desses aspectos biológicos, porque o envelhecimento ele tem como traço marcante, né, o biológico, e é isso, inclusive, que vai reforçar a estereotipia. Né? Então, a pele, a diminuição da marcha, da locomoção, diminuição cerebral, o cérebro ele começa a diminuir de tamanho, de volume, então aí um comprometimento cognitivo, né? Há uma dificuldade maior de aprendizagem, de memória, que seriam aspectos normais, universais do envelhecimento. Né? Pensar nos aspectos biológicos, articulados com os aspectos sociais, articulados com os aspectos psicológicos. Né? Nos aspectos psicológicos, a gente tem, por exemplo, a questão também da cognição, a inteligência, a memória, os sentimentos, a plasticidade comum às questões cognitivas, né? E a capacidade relacional, motivacional. Então, um campo psicológico rico para ser trabalhado. Né? E um campo social que vai falar sobre o lugar desse idoso nesse espaço social, as influências desse social para esse idoso e a influência desse idoso no campo social. Né? Então, a gente tem aí uma complexidade biopsicossocial que acaba interagindo. Né? Um exemplo disso é quando a gente pega um idoso que, por uma questão biológica, ele precisa ser aposentado e, com isso, ele vai para um espaço de baixa autoestima. Né? Então, são os três campos que se articulam. E como entender essa complexidade? E aonde atuar? Né? Então, esse psicólogo ele pode e deve estar dialogando interdisciplinarmente. Né?
Aqui a gente vai trabalhar o idoso não por uma idade biológica, porque não se tem na literatura, não se define uma idade biológica para marcar essa entrada na velhice, né? A gente tem, em países desenvolvidos, o idoso apontado com 60 anos, 65 anos. E nos países em desenvolvimento, 60 anos. Né? Então, a gente vai pensar esse grupo a partir de 60 anos no Brasil. Né? E como esse grupo deve ser cuidado. Como nós, profissionais, poderemos atuar juntamente a esse grupo. Né? Saindo do eixo 2, que é a interdisciplinaridade e os aspectos biopsicossociais, eu vou passar agora a palavra para o Benita, que vai falar um pouco sobre a questão das políticas públicas e os direitos. Boa noite. Eu queria começar com uma frase, né, de Simone de Beauvoir. Viver é envelhecer, nada mais. E eu acho que ela define o que André nos traz com relação ao sujeito, né? O campo de saber da psicologia, do campo de compreensão. E aí a gente foi, né, pesquisar com relação às leis existentes de proteção no campo dessa interdisciplinaridade, que é algo muito distante do psicólogo. A gente não tem essa preocupação em buscar que leis existem que protegem, ou que atitudes eu deveria tomar em determinada situação que nos chegam, né? E no contexto do envelhecimento, como lidamos com outros profissionais nessa visão da multidisciplinaridade, é através de políticas públicas, né, que essas ações elas ocorrem. Então, a gente teve essa preocupação de colocar esse eixo, né, o envelhecimento populacional e políticas públicas no contexto das práticas do psicólogo. Por quê? Por essa razão que André nos trouxe, toda essa complexidade do fenômeno do envelhecimento e do trabalho, e a peculiaridade do trabalho do psicólogo. Como ele é visto nesse contexto de vários profissionais, né? Qual o olhar que se tem com relação ao psicólogo nessa atuação com o sujeito idoso? E procuramos, né, trazer para essa discussão algumas leis de proteção, né, como a Constituição Federal já traz, o Estatuto do Idoso, que compila leis e espaços que já existiam com relação à previdência, à assistência social e algumas outras. Então, o Estatuto do Idoso ele compila e propõe ações que promovessem a autonomia, né, como também a Política Nacional do Idoso. Como a Política Nacional do Idoso, né, que traz também essa questão da promoção da autonomia do idoso. Quando a gente fala de políticas, a gente pensa algo um pouco distante, acho, da prática do psicólogo. Eu falo não do que está lá imerso no contexto do trabalho multidisciplinar, mas quem está fora, né? Eu acho que da grande maioria, até dos que estão em formação, nas IES, nas universidades, nos centros de formação. É um campo muito distante, a questão da legislação. Né? Então, nesse trabalho, a gente tentou juntar pelo menos essas 3 leis, né? A Política Nacional do Idoso, a Constituição Federal e a Constituição, o Estatuto e a Política Nacional do Idoso, que propostas eles teriam, né, nesse sentido. Também procuramos identificar quais são os atores sociais que promovem essas políticas. Né? E o que é essa política nacional? E o que é... E como atuaria, né, o que seriam essas políticas públicas? Como é que elas atuariam no contexto? A gente vai encontrar o psicólogo inserido nesse trabalho, nos CRAS, nos NAFs, mas aí há um atendimento a uma população em geral.
Não há uma especificidade com relação ao idoso, embora já exista na lei previsão, né, e já existem em alguns lugares, os centros especializados no idoso, né, que é o caso de São Paulo e alguns outros estados. A gente tentou procurar alguma coisa nesse sentido, para trazer nessa cartilha, nesse eixo, e é o que a gente vai encontrar. E procuramos também como interligar essas práticas com a questão do código de ética do psicólogo. Como ele deve se portar, porque as práticas são diferenciadas, a atuação dele, como é dentro de um contexto onde envolve muitos profissionais, até onde o limite, né, da atuação, que papel ele desempenha naquela atuação. Então, nós colocamos nessa cartilha uma experiência, né, que foi vivenciada em São Paulo, com o idoso chega na unidade básica de atendimento e ele é encaminhado para o centro de referência do idoso. Lá existe essa sistemática de rede, né? E nesse atendimento em rede, o psicólogo trabalha no contexto, aquele idoso, no contexto das relações comunitárias que ele tem, tentando fortalecer os vínculos que ele tem com aquela comunidade, né, com aquele centro de atuação, porque isso torna ele empoderado das suas, né, do seu eu, né, como a gente viu aqui André trazendo, que existe o olhar estigmatizado do idoso, afasta, de alguma maneira, o afasta do contexto social e que reverbera nas doenças, muitas vezes de ordem psicológica, muitas vezes de ordem emocionais e afetivas, né? Por conta desses vínculos que são cortados. A gente percebe isso na aposentadoria, a gente percebe isso com relação a alguns aspectos. Então, a gente traz esse exemplo, é só ilustrativo, né? A cartilha ela não tem a pretensão de trazer nada, construir nada de novo, é para a gente pensar sobre isso, né? Ela tem esse ponto da gente pensar sobre o assunto. Então, vem trazendo coisas que já foram escritas, óbvio, né? E a partir dessas experiências a gente tentou compilar, formar um guia para que a gente fosse aprofundar cada uma a sua maneira e trazer para a gente, claro, né, as construções que vocês encontrarem e construir junto para que a gente possa ampliar esse olhar para o idoso, principalmente nesse contexto de vários saberes. Porque, de alguma forma, a psicologia, em algum tempo, ela fica um pouco isolada, né, desses outros saberes, diferentemente da assistência social, que a gente vê que é um profissional que está muito inserido nos vários espaços, mas a psicologia, ela, por um tempo, ficou, né? Mas aí há uma mudança, né, traz isso, né, que a psicologia contemporânea, ela vem mudando esse caráter muito privado e está indo para o público. E é exatamente com relação ao idoso especificamente que essa necessidade, ela se faz urgente, né, pensar sobre isso. E já na formação, porque como a gente viu que o sujeito, que o envelhecimento, ele é sempre, desde que nascemos, então isso é preciso ser percebido desde sempre, desde a nossa formação enquanto psicólogos, né, enquanto profissional do cuidado. E com relação ao código de ética, né, a gente tentou pensar algumas responsabilidades do psicólogo com relação ao cumprimento desses direitos do idoso, da preservação da dignidade da vida humana. Porque, de alguma maneira, enquanto profissionais, temos o compromisso de fazer cumprir esses direitos, né? Chega-nos uma situação onde é preciso uma demanda de um encaminhamento, mas por desconhecimento, por não sabermos, de alguma maneira, para onde deve encaminhar, por desconhecimento, isso dificulta a nossa prática. Então, de alguma maneira, a gente entende que é nesse caminho que a compreensão das políticas, ela ajudaria muito na prática do psicólogo. Então, é mais ou menos isso que esse eixo ele tenta se ater, né? A gente fala um pouco dos centros, aliás, do Conselho do Idoso, enquanto ator, né?
de promoção de políticas públicas, porque é o conselho que, de alguma forma, dissemina ações e projetos necessários, as conferências nacionais, que é onde outros saberes também trazem coisas a respeito do envelhecimento e que agregam à psicologia conhecimento e, de alguma maneira, na atuação. Então, o objetivo desse eixo na cartilha é nos orientar no sentido de que leis aqui existem. Inclusive, eu estava agora há pouco, né, a gente conversando, há agora, uma lei que foi agora de julho de 2017, que ela cria, eu titulei assim, prioridade da prioridade, que é a lei que os maiores de 80 têm prioridade em detrimento aos de 60 a 70, né? Então, para a gente ver como é urgente pensar o envelhecimento, pensar essa população. Quarta-feira agora, se não me engano, foi no JC, no jornal, foi divulgado que são já 14,4% da população de idosos, de um total de 205 milhões. Então, é bastante gente. E a perspectiva é que até 2020 cheguemos próximo dos 20%. 20% de uma população. É preocupante no sentido do que existe para a gente oferecer ao idoso. O que existe de pronto já, né, para que a gente possa oferecer para eles, enquanto cuidado, nesse sentido. Dando continuidade, né, nos outros dois eixos, vai falar já da prática do psicólogo com o idoso. E aí as meninas ficaram responsáveis por essa parte. Vou fazer só um aspas. Nós estamos vinculados ao Facebook, né, na rede, e a gente já está com um alcance de 300 pessoas, né, agradecendo a participação de algumas pessoas como o Leonardo Lira. Obrigado, que vocês continuem interagindo conosco. Boa noite para todo mundo. Esse terceiro eixo, o quarto eixo da cartilha, foi um eixo bastante discutido em grupo, bastante pensado de como esse eixo poderia ser escrito, porque havia uma demanda tão grande de tantas coisas que a gente estava pensando, estudando, aprofundando as leituras, e condensar isso num eixo para uma cartilha e saber o que seria importante para colocar, para que quando alguém ia pegar, se lesse, pudesse despertar para buscar mais, não é uma tarefa fácil de fazer, né? Mesmo porque nós estamos falando de uma ciência. Então, não tem nenhuma intenção a cartilha, nem esse eixo, de condensar a psicologia, nem a temática do envelhecimento naquilo que se está posto. Mas sim que a partir daqui possamos nos despertar para esse saber, nos despertar para conhecer quem é esse sujeito idoso a partir de mim também, enquanto profissional de psicologia, mas também enquanto gente que também está nesse mesmo processo. Então, esse eixo diz o sujeito idoso, algumas considerações da psicologia sobre o processo de envelhecer. Nós ainda pensamos, trocamos muitas vezes, né, Poliana? Nós construímos juntas e por isso nós vamos falar juntas sobre esse eixo, que nada mais justo, porque a gente conversou tanto, fizemos tantos encontros, né, para construir essa porção que nós esperamos que possa contribuir para a busca de maiores conhecimentos e maiores contribuições no contexto do envelhecimento e no estudo dessa temática. Então, nós, como eu disse antes, pensamos a partir de onde? A gente começa por onde? Né? E aí a gente foi buscar os conceitos que a Organização Mundial de Saúde, que a gente ouvia muito falando, e tudo que a gente lia estava muito falando sobre o conceito do envelhecimento ativo, o que é envelhecer ativamente. Né? E quando se parte da Organização Mundial de Saúde, às vezes nós pegamos esse conceito e o internalizamos como uma lei, e a partir daí a gente vive nesse conceito. E quando a gente começou a pensar sobre isso, o conceito
diz que a percepção que o indivíduo tem de sua posição de vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive. E aí ele vai falando sobre várias coisas, mas ele diz, à medida que o indivíduo envelhece, sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua habilidade de manter autonomia e independência. Então, é colocar todo um processo de uma etapa do desenvolvimento humano dentro de um conceito, onde que para nós, psicólogos e pessoas com interesse pela temática, nós devemos abranger, alargar essa visão. Porque no processo de envelhecer, como tanto André como o Benita falou, quando a pessoa sai desse lugar que ele se considera ativo, que é enquanto está posto no mercado de trabalho, quando está posto produzindo alguma coisa, quando é retirado isso, também parece que é retirado esse lugar de qualidade de vida, de bem-estar. E aí nós olhamos para isso e vimos que pessoas, dentro da nossa experiência em atendimento com idosos, vivem num campo conflitante entre o que é ser ativo, que é imposto para essa pessoa, quanto a sua experiência pessoal de idealização, de onde a pessoa chegaria nesse lugar de vida atual. Então, eles se conflitam. E isso passa de sujeito para sujeito, de cada um na sua experiência individual. E aí, na qualidade de vida, é importante a gente pensar que ele fala que do bem-estar, e o bem-estar está mais relacionado com a qualidade de vida física, biológica. A ausência de doença parece significar um bem-estar. Isso. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente também tem que pensar na própria capacidade desse sujeito de se colocar autônomo e independente, que é diferente do outro. Autonomia e independência, ela vai ser individual, dentro da capacidade de cada um, de se colocar dentro dessa demanda. Então, qualidade de vida, ela pode ser individual, de idoso para idoso, dentro da sua própria configuração, da sua conjectura atual. E nós precisamos estar atentos a essas singularidades, para não enquadrar e engessar um sujeito de dizer que ele não tem qualidade de vida porque ele não consegue determinada coisa, enquanto outros conseguem. A gente tira do outro essa autonomia. Né? Então, nós fomos percorrendo, e assim, nós também temos, assim, vimos dentro do Código de Ética a postura desse psicólogo, tanto na clínica, né, porque o trabalho com idoso é muito abrangente. Há idosos que não conseguem chegar ao consultório. O consultório precisa ir a esse idoso. E quando o consultório vai a esse idoso, ele também, esse profissional, está inserido no seu campo social. Por isso, esse eixo é tão importante para a gente ver as questões biopsicossociais que esse idoso está inserido. Então, no atendimento com o idoso, por exemplo, você chega na casa de um idoso e ele está apenas com o cuidador. Na próxima sessão, está toda a família reunida. Não é? E aí você se dirige ao idoso e o outro responde por esse idoso. E aí você pode ter um entendimento mais amplo daquelas questões subjetivas que ele traz na sessão, que é particular, que é criar esse setting terapêutico onde esse idoso está. E a gente vê que muitos idosos, quando eu penso em idoso, a gente fez uma ação aqui no CRT de tirar algumas fotografias que nos remetia, se nos projetava para o futuro. Como seria eu com 80 anos, mais ou menos. Né? E às vezes até para nós nos depararmos fisicamente, possivelmente chegar lá, é um enfrentamento.
né? Se é apenas a imagem que eu estou enfrentando, imagine aquele que está passando por esse processo em todos os aspectos da vida. Então, esse é um eixo que vem falar do posicionamento desse psicólogo frente a esse sujeito, enxergando esse sujeito como protagonista da sua própria história. Que ele não se enquadra no conceito engessado de alguém que diz que ele é isso. Mas dentro das suas possibilidades, ele pode ter qualidade de vida. Ele pode ainda ser ativo. Mas o que é ser ativo dentro da condição que essa pessoa tem? Se eu, enquanto psicólogo, não tenho esse olhar ampliado de qualidade de vida e que bem-estar não está desligado da saúde mental, por exemplo, né? A gente não pode falar de bem-estar sem associar bem-estar à saúde mental. E muitos idosos, e eu digo idosos não só remetendo a pessoas que estão acima de 80 ou que acabaram de completar 60. Né? Há pessoas que com 60 anos estão vivendo uma etapa de vida que parece que a vida se encerra. Enquanto outros, mais à frente nesse processo, ainda estão buscando otimizar, ter autonomia, ter independência dentro das suas capacitações. Então, ter um profissional de psicologia que observa a construção da história, sabendo que o envelhecimento não é um ponto que a gente chega e é jogado, estou velho, não é? Mas que é um processo de envelhecer, que todos nós estamos. E é tão interessante, fazer um parêntese, eu convidei um amigo para vir para o evento hoje, ele é de uma área totalmente diferente, e ele falou, qual é a temática? Eu falei, é sobre envelhecimento. Ele, mas tu está me achando velho? Não é? Eu falei, mas a gente só pensa em velhice quando está velho? Porque tu está mais velho hoje que ontem. Não é? E aí isso é um choque, porque a gente só pensa que está velho quando se olha no espelho e se dá com aquela imagem da pele enrugada, da marcha lenta, do esquecimento, das questões que a vida traz e vai nos paralisando. Então, esse é um conceito de envelhecimento que algumas pessoas têm e que não precisa ser assim. A gente pode ter qualidade de vida num contexto amplo, pode ter saúde saindo desse processo e ainda promovendo o bem-estar. Vou passar para a Paulina. Continuando, pode ter saúde caminhando devagarzinho, né? Lentamente, degustando a vida sem pressa. Né? Tem um outro tempo a velhice. A gente falar de velhice também nos convida a pluralidade, a pensar na pluralidade. Né? Falar de velhices, acho que isso foi bastante contemplado por André, por Chile. Justamente, eu acho que um dos papéis de nós, psicólogas e psicólogos, é oferecer justamente esse olhar heterogêneo para a velhice. Né? Não olhar a velhice de uma forma justamente encapsulada, estereotipada. Eu acho que é um dos nossos papéis. E aí eu fiquei pensando assim, o que é que demais essa cartilha contribuiu para mim, a confecção dessa cartilha contribuiu para mim, enquanto profissional de psicologia, e que eu espero que também possa contribuir para quem entrar em contato com ela. Eu acho que é justamente a gente poder olhar para o idoso sem um olhar, sem ser de uma forma fragmentada. Eu acho que para mim esse continua sendo o maior desafio. Tanto quando a gente pesquisa, quando como estamos atendendo o idoso, se escutando o idoso, ainda é um grande desafio. Porque nós somos filhotes desse tempo que se pensa o ser de forma fragmentada, né? Separando corpo e mente. Então, se a gente conseguir realmente inaugurar essa nova forma de pensar, olhando o ser de uma forma holística, de uma forma integrada, eu acho que isso é um começo muito, muito bom, né? Assim, para a gente entrar em contato, não só com o idoso, mas com todos os outros seres que vierem ao nosso encontro. Né?
E uma outra questão importante, que durante a confecção da cartilha e a interação com os meus colegas, e foi fantástico durante todo esse tempo, foi também compreender a importância do psicólogo e psicóloga participar das equipes multidisciplinares. Isso ainda é muito novo para a gente, né? A gente não vê isso na academia, a gente não escuta isso nos consultórios, quando estamos conversando com os nossos amigos que dividimos salas, enfim. A gente ainda vive uma psicologia muito ensimesmada no consultório, né? Assim, essa formação muito tradicional, essa visão muito tradicional, que eu acho que a gente também precisa ultrapassar, né? Precisa começar a pensar em estar realmente compondo equipes multidisciplinares. Não temer. E eu acho que isso é um desafio, sim, porque é um ranço que a gente tem, né? Então, romper esse ranço não é fácil, né? E ao estar nessas equipes multidisciplinares, ter consciência do nosso papel. Assim, não é estar lá sendo mais um, é fazer parte de um todo, mas fazer a diferença, sim. Né? Saber do nosso papel, né? Que eu acho que é justamente o nosso papel de pesquisador, o nosso papel clínico, né, de clínicos, e o nosso papel de promovedor de mudanças, sim, né? Provocando reflexões, intervenções, diálogos. Eu acho que esse é o papel do psicólogo nas equipes multidisciplinares. E também, né, dar voz a esse idoso. Eu acho que isso também nos cabe muito, escutar o idoso, respeitar a sua autonomia, justamente a sua singularidade e os seus direitos. E as suas decisões. Assim, o idoso, ele é um sujeito de desejo. Ele é um sujeito que tem projetos. Ele tem projetos de vida, sim. Agora, precisa ter pessoas que acreditem nisso. Porque, às vezes, o idoso, ele não se sabe mais desejante. Ele não se sabe mais um ser de projetos. Então, quando ele estiver conosco, e a gente se abra para essa possibilidade. Isso porque ele já chega com restrições. Ele já chega com limitações. Então, que a gente também olhe as possibilidades. Eu penso que essa é uma das grandes contribuições que nós temos para oferecer. Complementando, né, é um espaço de complexidades e hoje as discussões continuam, né, continuam nos congressos, continuam nas salas de aula, continuam nos espaços de discussão, continua aqui no Conselho. Pensar na responsabilidade parece ser muito tênue essa linha entre as responsabilidades de quem cuida e quem se assume o idoso, né? São muitas teorias, são muitas correntes que vão apontar visões de mundo diferentes, né? Mas essas visões, elas têm como se complementarem, né? Basta a gente ter sensibilidade também para pensar, como é uma palavra-chave da amiga Rubenita, o que esses olhares podem contribuir, né? Fala-se muito da responsabilidade da família, pensa-se muito na responsabilidade do Estado, entrega-se também a capacidade de visão, de empoderamento a esse idoso, né? Hoje, a gente tem, como foi apontado por Sheila e por Poliana, né, a questão da formação. A gente tem uma necessidade de rever a formação do psicólogo, não só no contexto de envelhecimento, em outros contextos também, que se abrem, são demandas emergentes, não é? Mas pensar que ainda há uma necessidade de pesquisas, especialmente as de longo prazo, as longitudinais, né? E aí, o convite também ao profissional psicólogo que também pense, além da prática, no campo da pesquisa, né? A cartilha é um ensaio de pesquisa, né? Como foi posto, já existe tudo na literatura, na verdade, uma revisão de literatura que nós compreendemos a partir das discussões que mais emergem. A gente pensou das discussões que mais emergem, pontos chaves que todo profissional psicólogo, psicóloga deveria saber,
né, para atuar. Então, foi com muito carinho que a gente chegou a desenvolver a partir dessa revisão de literatura, né? Nós queríamos fazer um agradecimento às pessoas que também colaboraram conosco na revisão, um olhar crítico, né? Respeitando a interdisciplinaridade. A gente convidou a assistente social Sálvia Campelo, né? A professora a doutora Fernanda Andrade, psicóloga, que tem um olhar para a psicologia do desenvolvimento, né? A psicóloga Cristina Veras, a psicóloga a doutora também Fátima Neves, e a nossa querida especialista, especializando, está concluindo, né, Virgínia? Virgínia Neves, que também ajudou nesse processo, é colaboradora conosco do GT, né? Queria também agradecer aos colaboradores que acabam ingressando na nossa equipe e que contribuíram com a segunda versão do evento Mais Psicologia para o País que Envelhece, que o grupo está ganhando mais corpo. Então, assim, convite a todos os psicólogos que trabalham, que atuam na área do envelhecimento. Venham para a gente, né? Estejam aqui conosco, fazendo essa frente, para a gente fazer um movimento bem bacana com relação à psicologia e o envelhecimento. A gente precisa do olhar de vocês, da força de vocês, do contágio de vocês, né? Então, agradeço a Juliana Gomes, a Eliane Oliveira, a Eugênia, que está aqui, a Selma, a Gorete Lira, auxiliadora, e agora a Elisete, que veio ingressando hoje para o nosso GT, tá? Esqueci alguém? Então, gente, acessem o site. A cartilha ela já está disponível no site do Conselho, www.crppe.org.br, né? Lá a gente vai ter uma aba, que é a aba Biblioteca, e na aba Biblioteca a gente tem a parte das cartilhas. Então, o nosso documento está lá, vocês podem acessar, vocês podem distribuir, certo? Então, nesse momento, eu convido para ser desfeita a mesa, né? Vamos aplaudir. E eu queria convidar Virgínia Neves para estar com Sandra nesse momento da palestra. Por favor. Boa noite a todos. Bem, nessa segunda etapa, nós vamos ter o prazer de escutar a professora Sandra Farias, que vai nos falar sobre o velho e a morte, nada mais oportuno, né? Então, professora, ela é professora da Estácio. Obrigada pelo convite também, né? Queria me desculpar porque teve um primeiro momento, e nesse primeiro momento eu estava lá entre os convidados, mas não pude participar porque adoeci. Mas eu disse, André, por favor, estou disponível, né, sempre, né, a participar nessa discussão sobre envelhecimento. E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui falar com vocês, que para mim é um prazer, né? Não consigo ficar sentada, né? Então só consigo ficar em pé, eu sou muito imperativa. E queria falar para vocês sobre um pouquinho das minhas experiências sobre o envelhecimento. Ouvindo na mesa que foi composta aqui brilhantemente, né? E tendo acompanhado vocês na fala dessa construção tão difícil, né, sobre o fazer do envelhecimento, eu fico pensando inclusive na minha formação. Né? Minha formação em psicologia, eu não tive nenhuma disciplina de envelhecimento.
Eu vou dizer a data, até porque eu não tenho medo do envelhecer, né? Estudo envelhecer e não tenho medo do envelhecer. Eu entrei na UFPE, fazer minha formação em psicologia em 2001. Me formei em 2006, né? Em 2005, no final de 2005, e eu não passei por nenhuma disciplina de envelhecimento. Não passei por nenhuma disciplina que falasse do processo, né? E, inclusive, dentro desse processo, a gente refletir sobre morte. Não tive nenhuma disciplina de tanatologia, não tive nenhuma disciplina de cuidados paliativos, e o meu estágio foi dentro do hospital. No hospital, eu comecei a verificar a prática, principalmente dos profissionais de psicologia a respeito do envelhecimento. Vi vários idosos que eram colocados e depositados no hospital pela família, que inclusive dava nome falso, endereço falso, para que ninguém pudesse encontrar eles e deixava o idoso ali, abandonado, à míngua. E comecei a refletir o que a psicologia poderia fazer por essas pessoas. Tanto que meu trabalho de conclusão de curso foi já trabalhando com envelhecimento e morte. E a partir daí eu fiz, precisa de algo mais concreto, precisa de algo mais específico. E aí trabalhei no meu mestrado também na UFPE sobre a representação social da morte com idosos, numa cidade do sertão pernambucano, e encontrei dados magníficos, porque a gente fez um piloto aqui em Recife, e depois foi fazer um trabalho lá no interior, em Carnaíba, que é uma cidade da minha família, onde eu vi visões, inclusive, de morte bastante diferentes, aqui e lá. Então, assim, velhices, como vocês estavam falando. E hoje, inclusive, dentro da minha prática de profissional, independente da instituição em que eu esteja, né, mas hoje eu estou na Estácio, a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei lá, como professora, é que não existia nada sobre morte, nada sobre envelhecimento, nada sobre nada. E aí eu fiz, a gente precisa ter. E aí foi minha luta, né? Então a gente começou uma luta por uma disciplina de envelhecimento, que hoje a gente tem, inclusive uma disciplina que é 4 horas, né? Então a gente estuda envelhecimento verdadeiramente lá. E uma disciplina que é de tanatologia. Então a gente também trabalha a morte, também trabalha cuidados paliativos, que é uma questão que perpassa muito pelo envelhecimento. Então, chegando nos 80, 90, 100 anos, você vai precisar, sim, ter uma noção de como trabalhar com essas pessoas que estão morrendo. Dissociando completamente, como vocês falaram muito bem aqui, velhice e morte. Mas é interessante, quando a pessoa acorda aos 60, ela, opa, estou velha, é o marcador, né? Agora eu estou velha e agora eu estou bem mais próxima da morte. Isso começa a ser uma aflição. Então, eu atendi por um bom tempo na UNAT, lá na UFPE, e dei aula na UNAT, onde a gente tem aula para idosos lá na UFPE, e atendi o NUNAI, que é o Núcleo de Atenção do Idoso, lá com Márcia e com Ana Paula, que são minhas guias, né, de tudo sobre a área de envelhecimento, até porque quando eu fiz o meu mestrado, só eu trabalhei com envelhecimento. Então, de uma turma de 22, eu era a única que trabalhei com envelhecimento. Então, eu me sentia só. Eu tenho que procurar alguém aqui nessa faculdade que trabalhe com isso. E aí, hoje, que bom que a gente tem um mestrado lá na área de saúde, que é de gerontologia, né, que Márcia e Ana Paula coordenam muito bem, e que a gente hoje tem uma formação ali dentro voltada para isso. Tudo bem que ainda não é específico dentro da área de psicologia, a gente ainda vê muito preconceito na psicologia sobre isso. Se vocês olharem as últimas dissertações de mestrado e teses de doutorado, vocês vão ver que as temáticas não são com envelhecimento. O meu doutorado eu fiz sozinha também. Todo mundo fazendo em outras áreas, é a juventude, é a adolescência, é a infância, como se isso daí tudo fosse vida, fosse trazer, inclusive, benefícios para a sociedade muito mais ricos do que para uma pessoa que já está velha, que já é descartável, que já não está dando produtividade mais para a população, né? E aí a gente via isso, eu vejo isso e observo muito isso no meio acadêmico. A falta de interesse de se trabalhar isso. E a gente também pode analisar até psicologicamente isso, né? Como é que esse psicólogo também lida com o fato de trabalhar com envelhecimento e ele está envelhecendo também, né? Será que ele consegue lidar com isso de uma forma
que ele consiga acompanhar uma dissertação, uma tese, e aí a gente começa a analisar esses fatos, que são bem interessantes, porque no meu mestrado, inclusive, minha orientadora ela é uma idosa, e morreu alguém da família dela, que era um idoso, e a gente passou uns 3 meses sem orientações, porque ela não conseguia caminhar com aquilo. Então, eu acho que são 2 temáticas que mexem muito com a gente: envelhecer e morte. E aí, quando a gente traz isso para a pessoa velha e a morte, e aí falar sobre envelhecimento, se você não controlar meu tempo, eu fico aqui até 10 horas da noite. Né? Controlem meu tempo, porque eu gosto muito de falar de envelhecimento. E sobre a morte também, eu acho que é uma temática que é muito pouco falada. E eu vou embora, né? E aí eu trago a Cecília Meirelles, né, que eu acho que é muito boa quando ela fala, né, do não te aflijas com a pétala que voa, também é ser, deixar de ser assim. Né? E a gente precisa estar em transformação o tempo todo, e eu acho que o envelhecimento faz isso com a gente. A gente precisa transformar os nossos planos, a gente precisa ressignificar a nossa vida, a gente tem várias mortes marcadas ao longo do nosso percurso, mas quando a gente chega na velhice, isso daí, de certa forma, se intensifica. Lembro bastante do meu avô que fazia um censo na Lagoa do Carmo, que é a cidade dele. Todo ano ele ia fazer o censo dos amigos, né? Quem está vivo ainda. E aí ele faleceu ano passado, né, com 95 anos, e ele já tinha uns 6 anos que ele não ia mais na Lagoa do Carmo, porque todos os amigos já tinham morrido. E para ele não fazia mais sentido. E isso para ele é muito doloroso, porque ele teve a perda dos amigos, a perda dos familiares, porque ele não tinha mais ninguém da geração dele, a perda da esposa, que minha avó morreu antes dele, a perda profissional, a perda das funções físicas dele, porque ele começa a usar fralda, começa a ter que andar de cadeira de roda. Então, tudo isso eu considero e eu coloco nesse lugar das mortes, que esse idoso está acompanhando, certo? Coloca uma coisa muito interessante, que foi citada até aqui, a Simone de Beauvoir, né? Que a velhice não é esse fato estático. Achei ótimo, porque foi uma casadinha maravilhosa, a mesa que teve antes com o que eu estou falando com vocês. É um processo, minha gente. Ontem, eu estava mais jovem. Hoje eu estava olhando no espelho e disse, caramba, já tá as linhas de expressões, né? Todas aparecendo assim já. Assim, o processo do envelhecimento já começa a ficar claro, inclusive marcado no nosso corpo. E é um processo, né? Espero que eu consiga chegar aos 90 aos 100 anos, porque às vezes é uma realidade que faz parte hoje, né, pra gente, mas é uma realidade que eu acho que ainda vem muito carregada de estereótipos. Lembro perfeitamente, de há 5 anos atrás, mais ou menos, tem uma votação online que eu acho que ainda não vingou, da imagem do idoso que é vinculada nas mídias. E a imagem que é vinculada ainda desse idoso, dentro dos ônibus, dos transportes públicos, dos estacionamentos, é uma imagem... Ou seja, eu sou debilitada. Eu preciso de ajuda. Eu tenho limitações. E aí eu tenho certeza que quando uma criança ela olha aquela imagem, ela já começa a construir dentro do imaginário dela a ideia de que eu não quero ficar velho. Eu vou ficar velho para ficar assim? Quero nada. E aí começou uma votação, mas que morreu, não vingou muito, né? E aí continuou ainda essa imagem do idoso como aquele que é cheio de limitações, né? Aquele que é cheio de questões que são bem caracterizadas por essa questão da perda. Vou perder alguma coisa. E aí tem Fátima Santos, lá da UFPE, né, que ela vai citando alguns autores, e eu acho bem interessante essa fala dela, que ela diz que o verdadeiro velho é o outro. Nesse sentido, os sujeitos enfatizam o estágio final da velhice como uma fase de dependência total. Assim, há sempre um outro mais velho que ele. Parece importante salientar que, ao destacar os aspectos negativos da velhice, que de certo modo ameaçam a identidade do sujeito, alguns mecanismos de defesa são acionados. Assim, há sempre um outro mais velho que concretizaria as características negativas da velhice. E aí, isso daí é interessante demais. Eu presenciei, vivenciei, até porque eu fazia questão de estar junto, nos consultórios de geriatria, junto com meu avô e com minha avó, esse ambiente, né, dos idosos, da pessoa velha. E eu via, assim, os comentários, né, quando chegava uma assim na porta, esse sai cadeira de roda. Tá pior do que eu. Né? Então, assim, esse daí tá usando muleta. Tá pior do que eu.
eita, esse daí, já tá de fralda, tá pior do que eu. E aí é sempre caracterizando o outro e sempre colocando na velhice essa questão do ruim. É ruim envelhecer. E eu acho que a gente precisa mudar, é o primeiro passo, é mudar essa ideia. Vocês falaram em políticas aqui, eu acho linda a Política Nacional do Idoso, né, porque coloca lá nos eixos que deveria ter uma disciplina desde o ensino fundamental para crianças sobre o desenvolvimento humano que englobasse a velhice. Para passar uma ideia de que essa velhice não é essa velhice tão ruim assim. Só que eu acredito que a gente ainda não está preparado para construir uma velhice satisfatória. Uma velhice com qualidade de vida. Como às vezes eu falo muito de velhice por aí pelo mundo, então as pessoas dizem assim, poxa, Sandra, é muito bom ver você falando de velhice, porque eu não tenho muito tempo, né? Se eu tivesse mais tempo, seria maravilhoso. É muito bom você falando de velhice, porque a gente queria que você pudesse até integrar a nossa equipe. Então, várias equipes assim, com deficiência com relação a profissionais de psicologia que queiram trabalhar e estejam dispostos a trabalhar com idoso. Porque a gente sabe, o tempo de atendimento na clínica com idoso não é o mesmo tempo de atendimento com um adolescente e com uma criança. Ele demora, ele tem um time maior para ele entrar no setting terapêutico, né? E ele tem uma história de vida. Então, às vezes, você interrompe uma pessoa que chega no seu consultório, que tem 84 anos, e que diz assim, quando eu era criança, e começa assim, né? 84 anos, né? Então, a gente precisa, inclusive, a própria anamnese da gente é uma anamnese que demora mais tempo, né? Então, o atendimento, eu fazia um atendimento que era de 1 hora, que muitas vezes em plano de saúde, em SUS, isso não cabe. Não cabe. Infelizmente, o idoso ainda ele não cabe no nosso sistema de saúde, né? E aí tem a questão, inclusive, das equipes multidisciplinares. A gente precisa trabalhar integrado, porque a gente está ali, né? O médico passa um remédio, o outro passa outro remédio, e o idoso ele gosta muito de médico e de remédio, né? Então ele vai em neuro, ele vai no gastro, ele vai no clínico, ele vai no psiquiatra, e todo mundo passa remédio. Aí quando você chega no psicólogo, a gente vai fazer a anamnese, qual é o remédio que você está tomando? Às vezes a gente pesquisa e vai atrás, uma iatrogenia pura. Remédio chocando com remédio, né? Nada se encaixa ali, porque não é uma equipe multidisciplinar. Não é uma equipe multidisciplinar. O idoso precisa disso. Se não tiver, verdadeiramente, o atendimento ao idoso em geral é uma iatrogenia. Só faz mal a esse idoso. E aí, muitas vezes, não se entende, inclusive, dentro das equipes, e eu acho que está melhorando muito, viu? Então, os próprios geriatras, que eu acho que é com quem mais a gente tem, às vezes, esse ranço, que é um médico que diz assim, não é orgânico, tudo é orgânico, né? Então, tem um ranço muito grande. O geriatra já está bem mais sensível a essa questão do idoso. Então, assim, eu converso com alguns geriatras, então, assim, o Alexandre Matos, o Daniel Kipp, né? Então, assim, geriatras que são de referência e que eles já dizem assim, sem a psicologia a gente não consegue. E aí eu fico, opa, que coisa boa, né? Porque eles já enxergam que na equipe o psicólogo é uma peça essencial. Até porque muitas vezes esse idoso, ele traz a temática desse processo de envelhecimento e medo de morte. Medo da depressão. Medo das limitações. E outra coisa muito mais importante, que tem até um gráficozinho no final, que eu disponibilizei para a apresentação, porque tem muita coisa, não vai dar tempo de falar tudo, até mesmo desejo de morte desse idoso. Suicídio, ó, lá em cima. Porque esse idoso ele se vê limitado, esse idoso ele vê dando trabalho para a família, esse idoso ele se vê muitas vezes sem poder fazer nada, até porque a própria família, por um cuidado excessivo, faz com que ele fique ali sem ter autonomia alguma. E aí esse idoso diz, o que eu faço aqui? Mais nada. Melhor suicídio. E aí nem é muito falado sobre isso. Porque assim, se suicidou, mas já estava idoso. Né? Morreu, mas já estava idoso. Então, tipo, não serve muito mais para muita coisa. Então, menos um peso no mundo. Né? E a gente precisa atentar para isso. Né? Atentar, inclusive, para essa autonomia do idoso com relação à morte dele. Então, eu vi lá no hospital, né, em várias experiências que eu tive como cliente, né, e como psicóloga, que às vezes o idoso ele queria cuidados paliativos e ele não era ouvido. A família dizia, não,
eu vou botar o procedimento invasivo. E o idoso lúcido dizia, eu não quero procedimento invasivo. E era uma briga de família com o idoso já debilitado, e a gente teve que mediar esse conflito. Porque ele não quer sofrer mais. Quem é que quer morrer sofrendo? Eu mesmo não quero. Eu digo, eu não tenho medo da morte. O medo que faz é o sofrimento até morrer. Né? E aí eu não quero tubo, sonda, né? Procedimento. Não, para que isso? Né? Então a gente precisa, inclusive, trabalhar a velhice e a morte. Já estou me dizendo esses 5 minutos. Eu não passei nem para as idades, né? A moça, minha vida. A gente precisa trabalhar idoso e morte com naturalidade. Os dois fazem parte da vida e a gente, é uma coisa que a gente não pode evitar. Eu não posso evitar envelhecer. Por mais que eu puxe. Eu tenho uma tia de 50 anos que, meu Deus do céu, plástica ela já fez até na panturrilha, né? Negação da velhice. Eu já levo por esse lado porque assim, é exacerbado demais, né? Ela já fez 3 plásticas no rosto, com 50 anos. Então, você quer negar a velhice o tempo todo, né? E aí, negar a morte. Então, assim, são interditos. E aí, a gente vê que velhice e morte. Fala de morte com o idoso. Quando eu fui fazer minha pesquisa, que eu cheguei para eles assim, perguntava sobre saúde, não era nem sobre morte. O que é saúde para você? Saúde, a gente não tem. Era a primeira coisa que eles constatavam. A gente não tem. E aí, até porque a gente vê que a OMS, às vezes, divulga um conceito de saúde que, meu Deus do céu, não? Bem-estar físico, mental, psicológico, social, não, eu sou doente, né? Não tenho nem. E aí eles associavam, inclusive, a morte ao idoso, porque é uma pessoa que é doente. Então, assim, eles, 99,9% da minha amostra, que foi de 100 idosos, tinham ou hipertensão, ou diabetes, ou a glicemia alta, né? Tinha algum problema de saúde, ou seja, eu sou doente. E como eu sou doente, eu estou mais próximo da morte. E aí eu achei interessantíssimo, porque aqui no Recife as pessoas evitavam ao máximo falar da morte. Quando chegava assim, opa, eu sou doente, eu estou mais próximo da morte, eles, não, mas você já está dizendo que eu estou morrendo, né? Estou morrendo não, viu? Estou bem ainda. Não sei o quê. Quando eu cheguei no interior, o contrário. Lá as pessoas adoravam falar de morte. Eu passei com um idoso, que a gente às vezes vê, né? Idoso, do sertão, aquele machão, né? Bem, todo mundo diz assim, você vai ter coragem de falar com aquela criatura. Eu disse, não, ele não está passando por esse processo, eu quero falar com ele. E ele trancou a lojinha dele e passou 1 hora e 40 minutos comigo. Falando da morte das 2 esposas. Chorando comigo. E aí um dado importante da minha pesquisa que eu encontrei é que as mulheres, principalmente as mulheres do interior, porque elas vivenciam muitas mortes. Então, teve uma idosa que vivenciou a morte de 29 filhos, anjinhos, porque nasciam e morriam, né? E aí, isso daí fazia com que elas passassem por todos os processos de luto, que falar de morte para elas era muito naturalizado. Já esse idoso, esse homem, era muito doído. Então, quando a gente rodou os dados, a gente viu que o homem, lá no interior do estado de Pernambuco, ele falava de morte com muita dor, com muito sofrimento. Eles choravam, eles se emocionavam. O que foi um dado que alertou para a gente, inclusive sobre a saúde do homem. A gente pensa que o homem, e aí o homem idoso, ele não sofre muitas vezes, né? E aí ele sofre, por isso que ele vai para o alcoolismo, né? Então a gente vê um alto índice desses homens nos bares, né? Com problemas relacionados ao álcool, porque eles procuram uma fuga. As mulheres procuram os grupos de terceira idade. E os homens procuram o álcool e outras drogas. Né? Infelizmente. E aí é interessante a gente tentar passar um pouquinho, Maria. Pode passar, né? Que eu acho que isso daí vem mostrando para vocês até dados interessantes sobre como a gente constrói a imagem do idoso. Né? Então, desde a antiguidade, a imagem do idoso era construída de forma negativa. Né? Nunca de forma positiva. Então, ele sempre foi excluído, ele sempre foi colocado à parte. Pode passando, né? Então, assim, tinham rituais, inclusive, né, desse idoso, em que ele era colocado numa casa para morrer, né? Isso, na antiguidade, ele tinha 30 anos, viu, gente? Não era porque não tinha uma expectativa de vida como a gente tem hoje. Então, hoje estava morta, se fosse nessa época, né? Já não tem nem mais Sandra aqui falando para vocês. E aí, pode passar, né? Pode passar. Então, eu vou chegar lá na pesquisa com vocês. Pode passar.
Tá vendo que tem muita coisa? Falar de idosa, falar de, né? Eu tô quase uma idosa, dos 84. Muita coisa. E aí a gente fez a pesquisa que eu tô falando para vocês, e aí você pode passar também, André, lá para as considerações finais dela. Aí tem um pouquinho de morte também, que é bem interessante a gente às vezes estudar a morte, estudar os conceitos, ver algumas autoras de referência hoje dentro da área da tanatologia, né, dos cuidados paliativos. E aí veja como é interessante, né? Volta um pouquinho, André. Lá na pesquisa, a gente teve 100 participantes, né? Então, 77 mulheres, 23 homens, até porque isso daí já atenta pra gente essa questão de que o homem morre mais cedo, né, por diversas causas, né, mas o homem morre mais cedo do que as mulheres. E a gente vê que tem uma coisa que é bem interessante na vida desses idosos e que a gente precisa trabalhar essa psicologia, que é a religião. Idoso, invariavelmente, ele vem com essa religião, né? E se ele tiver cuidados paliativos, se ele não tiver religião, ele arruma na hora. Qualquer uma. Porque ele precisa se vincular a alguma coisa que dê esperança ainda para que ele se segure aqui, né? E aí eu acho que às vezes a psicologia ela se coloca num contraponto da religião, que é muito assim, a religião, a psicologia. Não é que eu vou induzir o meu paciente de forma alguma a ter religião X, Y, Z, não. Mas eu preciso escutar ele, uma escuta clínica, sobre o que ele me traz dentro dessa religião que ele está atrelado. E aí a gente tem que estudar, inclusive, as religiões. Porque eu já tive um idoso que chegou para mim da religião que era Umbanda. E eu disse, o que é que eu entendo disso? E trouxe os orixás, e eu, meu Deus do céu. Tem alguma coisa que ele quer me dizer com isso? E fui estudar. Né? Então a gente estuda a religião, a gente tem que pesquisar. E aí, dentro dessa questão, inclusive, que a gente trabalhou, a gente viu que tinha, né, 32 viúvos, né, 53 que eram casados ainda, 11 solteiros, 4 separados, o que também traz para a gente alguma importância dentro desse dado, né? Porque as pessoas que já tinham vivenciado, inclusive, a morte de seus companheiros, também trazia muito mais sofrimento. Pode passar, acabou. Vou só... E aí a gente... Passa, André. Para chegar no ponto que é interessante mostrar para vocês. Pode passar aí os dados, que são falas dos idosos, né? Então, se quem quiser, a apresentação está disponível, né, para vocês, né? E eu acho bem interessante, porque assim, a morte para mim é um sonho, para mim. Sei não, acabou ali. Eu não tenho medo não. A hora que ela chegar, se for para nós ir, nós vamos. Isso é a fala deles, né? Eu acho bem interessante as falas deles. Pode falar. E aí os atributos e sentimentos, eu acho que foram onde os homens falaram, onde os homens se representaram, né? E aí ele diz o seguinte, para mim a morte é muito traiçoeira. Quando vem, não escolhe nem branco, nem preto. E aí uma das representações maiores que eu encontrei dentro do discurso desses idosos era que a morte era traiçoeira. Ela chegava numa hora em que às vezes ninguém nem sabe. Então era uma naturalidade em se falar de morte. E aí, vejam, os 100 idosos, 99 tinham um plano funeral, né? Então eles já procuravam, eles já iam atrás, já deixavam tudo pronto para a família não ter trabalho, inclusive dividia bens, porque assim, não quero ninguém brigando quando eu morrer, por causa dos meus bens. Dividia tudo, deixava tudo certo, né? E aí, falava muito bem de morte, mas na hora de representar o sentimento, ainda trazia uma ideia de sofrimento, de angústia, de dor. Então, assim, por mais que eles falassem sobre, a morte ainda era um grande peso na vida deles, né? E aí era interessante a religião, porque assim, eu perguntei se eles tinham religião antes, né, de serem idosos, e os homens, principalmente, não tinham. Depois que eles entraram na velhice, né, eles começaram a ter, e aí ia ter, inclusive, uma rotina de vida que ia para a igreja 3 vezes por dia. Porque era para pegar um lugarzinho no céu, né? E eles diziam isso explicitamente na fala deles. Assim. E a angústia do tempo. Aí é só um gráficozinho que mostra que os homens, né, estão ali mostrando a morte, seus sentimentos e atributos, né? Então eles falam dos sentimentos deles. Pode passar. A morte traiçoeira, né? E que acarreta um sofrimento emocional muito grande. Então, se objetivando essa morte no idoso e no idoso que é doente, então, esse próprio idoso falando por ele. Quando ela diz assim, vamos dar voz a esse idoso. Por isso que eu não perguntei do idoso através de outras pessoas. Eu fui ao idoso, né?
Porque aí ele falando dele, ele diz, eu estou muito mais próximo da morte. Primeiro porque eu sou idoso, então eu tenho 2 pontos que me deixam mais próximo. Segundo porque eu sou doente, né? E eles ancoravam, ou seja, explicavam muito a morte através da religião. Então, cada um na sua religião, porque não tinha só a religião católica, tinha a religião evangélica, não encontrei espíritas lá, mas eles explicavam a morte através da religião. E aí a morte não é vista como naturalizada, apesar dos rituais todos remeterem à época medieval, onde a morte era naturalizada, né? Mas ela não tem ainda, ela se transformou ao longo do tempo, né? E ela ganhou esse status, né, de uma coisa muito ruim que acarreta muito sofrimento emocional. Pode passar? Não tem uma aceitação da morte, que aí eu confronto, inclusive, um capítulo que tem da Maria Júlia Kovacs, né, que ela traz morte e desenvolvimento humano, e no capítulo que ela coloca das Medici, ela diz, não, os idosos aceitam a morte de forma muito natural, porque eles passaram por todo um processo. E aí, hoje, eles não aceitam, né? Isso é ciência, né? O autor fala uma coisa, a gente contrapõe, entendeu? E aí a gente já contrapõe essa ideia de Kovacs de 92, né? De que o idoso não aceita essa morte de forma natural. Né? E a gente precisa, como psicólogo, não se manter numa conspiração no silêncio. Que aí é a Debert que fala sobre isso, onde todo mundo evita falar de morte. Então, eu lembro muito bem dos meus avós, que meu avô dizia assim, eu acho que eu não vou durar muito tempo não. Minha mãe fazia, vai, só tem mais uns 20 anos pela frente. Ele tem 95, debilitado. Então, eu não ia ter 20 anos pela frente. Então, era uma forma de tamponar aquela vontade que ele tinha de falar de morrer. Ele escreveu vários testamentos, e ele era barrado toda vez que ela ia mostrar o testamento para ela. Então, era uma coisa assim que ela não suportava ouvir, né? Então doía muito também para o cuidador. E aí é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. O cuidador desse idoso, que passa às vezes 24 horas em contato com esse idoso, não tem uma vida mais. Então ele vive exclusivamente para essa pessoa. E aí ele não pode ir para o médico, ele não se cuida, e aí ele começa a adoecer junto com esse idoso. E aí a gente trabalha, inclusive, passa, né? Pode passar. E aí a gente vive, inclusive, por isso que quando eu fui fazer meu doutorado, não só fiz com idosos, eu tentei também trazer os cuidadores formais e informais, porque os dois sofrem. Então, os cuidadores formais, que são a equipe de saúde, né? E os informais também sofrem com esse processo. A gente até pensou um tempo no NAI e fazer um... É porque, enfim, né, as coisas esbarram na burocracia, no financeiro, né, em tudo. Mas a gente pensou, inclusive, no NAI, lá na UFPE, fazer um centro integrado, onde a gente tivesse, de um lado, o atendimento ao idoso e do outro lado, o atendimento ao cuidador. Porque enquanto ele leva o idoso lá no médico, ele vai no médico dele, ele faz o preventivo dele. Lembra que a mãe passou 5 anos de cuidado exclusivo do meu avô, ela não fez um preventivo. Ela não foi a uma oftalmologista, porque ela não podia deixar ele só. Inclusive, assim, deixar ele só era sinônimo de que, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Se ele levar uma queda, a culpa é minha. Se ele, né, tiver, sei lá, um infarto, a culpa é minha. E ela viveu 5 anos exclusivamente para o meu avô. Quando ele morreu agora, ela começou a fazer. Já teve 3 cirurgias, desde que ele morreu, faz 1 ano que ele morreu. Ela já fez 3 cirurgias. Porque ela não se cuidava, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa tentar, porque eu acho que é um passo muito grande quando a gente pensa nesse idoso. Mas se a gente pensar no idoso que também tem um cuidador, que não tem qualidade de vida, esse idoso, inclusive, ele pode estar muito mais propenso, inclusive, à violência desse cuidador. Porque ele vai ser grosso, porque ele vai tratar mal, porque ele vai ter violência financeira, porque, enfim, né? E a gente precisa estar atrelado uma coisa a outra. E aí, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei de forma bem integrada, né? E aí, passa lá pro finalzinho. Trabalhei com a questão do HIV/AIDS também, né, que eu acho que é uma outra temática que preocupa, porque eu tive um idoso que eu escutei que ele disse que passou 10 anos de investigação da doença dele. Em 10 anos, ninguém fez um teste de HIV. Porque pensa que o idoso é assexuado, né? O idoso não faz sexo, o idoso não deseja, né? O idoso
10 anos. E aí, quando fizeram 10 anos depois, ele já estava todo defiando HIV. Né? Por isso que ele teve a tuberculose, por isso que ele teve outras doenças oportunistas, porque ele estava com HIV. E o médico não atenta para isso. A equipe não se mostra disponível a ver esse idoso como ser desejante. E aí eu escutei vários relatos nesse aspecto, né? E aí a gente trabalhou, né, com essa questão, né, da morte, né, e da soropositividade por pessoas idosas, né? E a gente viu, dentro do contexto, que uma preocupação muito grande deles é porque ser idoso e ter HIV, AIDS, né, ou vírus, ou a sintomatologia, é muito mais difícil, porque o organismo já está extremamente debilitado, às vezes, por outras questões. E aí o tratamento foi muito mais difícil, né, o acompanhamento muito mais difícil. E uma coisa que preocupou eles é a solidão. Os idosos, eles se sentiam sós no processo, porque não diziam à família que tinham HIV/AIDS, porque tinham vergonha. Porque a ideia ainda para os idosos de HIV/AIDS é de promiscuidade. E aí, na cabeça deles, não pode entrar essa questão de que eu sou um idoso promíscuo. Eu sou uma idosa promíscua. Né? E aí, isso para eles era muito difícil. E às vezes eles não diziam aos familiares. E aí, qual era a providência deles? Fazer uma casa separada de todo mundo e viver só. E ir para o médico só. Lembro de um idoso que eu fui fazer uma entrevista na casa dele. E ele dizia, meu irmão, ele não entra na minha casa. Ele fica no terraço. E ele não toca em nada na minha casa, porque ainda se tem uma ideia que o HIV pega em tudo que ele toca, né? E aí, como eu estava morrendo de sede, eu pedi um copo d'água para ele. Só me deu um copo d'água. Ele fez, você vai beber água na minha casa. E a gente ali, ele começou a chorar. Porque ele disse assim, ninguém nunca bebe água na minha casa. Então, assim, tem medo do contágio, né? E aí a gente fica emocionado quando a gente faz essas pesquisas, porque a gente entra em contato com essa coisa muito íntima, muito singular, com esse sentimento desse outro, né? E esse sofrimento desse outro, onde a gente vê que psicologia precisa estar ali. E às vezes a psicologia não está, né? Então, em uma recente conversa com o geriatra, ele fez, Sandra, já procurei para me integrar minha equipe com psicólogo e não achei. Um outro disse assim, a gente tem um psicólogo, mas toda vez que a gente vai fazer visita domiciliar, o psicólogo se nega a ir, porque ele não aguenta ir. E aí você fica, né? É complicado a gente lidar com isso. Então a gente tem uma formação que também é precária, né? A gente tenta melhorar ao máximo, né? Isso daí é uma luta minha, para melhorar ao máximo onde quer que eu esteja, mas a gente ainda vê que o psicólogo ele tem uma defesa muito grande quando se fala de envelhecimento. E a gente precisa trabalhar muito isso. E aí, quando eu trago um dado para vocês, né, da questão do suicídio, que isso daí é bem recente, né, então saiu esse ano, essa pesquisa, né, do próprio IBGE, então, assim, Ministério da Saúde, e aí trouxe essa mortalidade prevalente em idosos com mais de 70 anos em suicídio, né, extremamente alta quando se coloca em comparação com outras faixas etárias. Então, pessoas com 70 anos e mais estão se suicidando, muito mais do que jovens. E a gente, quando eu olhei isso aí, eu falei, caramba. E aí, quando a gente pensa que essa população vai estar em 20 milhões logo em breve, como é que vai estar isso aqui? Né? Então, suicídio, né? A gente precisa estar próximo disso, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes é uma decisão, inclusive, do cliente, da gente, a gente não tem como ter um domínio sobre isso, mas a gente tem que minimamente mostrar para ele outras possibilidades. Nem que ele escolha isso, mas a gente tem que mostrar outras possibilidades. E eu fiquei muito assustada com isso aí. E aí eu trago, né, dois autores e pessoas que são extremamente sensíveis, né, essa questão da morte do idoso, que eu acho que contribuem para a minha fala. Né? Um é o Lemone, né, que ele diz que é uma coisa curiosa a morte. Todos nós sabemos que o nosso tempo nesse mundo é limitado e que, eventualmente, todos nós acabaremos embaixo de algum lençol para nunca mais despertar. E, no entanto, é sempre uma surpresa quando isso acontece com alguém que conhecemos. E agora a Coralina, que é a minha inspiração de todos os trabalhos que eu faço. E ela diz que eu não sei se a vida é curta. Acho que vocês conhecem, mas eu acho que vale a pena, né, citar ela. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita,
Alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. É isso, e isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz é aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. E aí, com isso, eu fecho minha fala para que a gente possa dar, né, inclusive, uma visibilidade para esses idosos que morrem em vida e que são muitas vezes objetos de decoração dentro da casa dos seus filhos, netos, parentes. Ficam lá, num cantinho, morrendo em vida. E a gente não é colo que acolhe, a gente não abraça, a gente não sente, a gente não está próximo deles. E um dia eles se vão. E a gente pode, muitas vezes, né, eu acho que o papel, inclusive, do psicólogo, às vezes, é isso, é fazer com que as pessoas estejam próximas, estejam juntas. Dentro de um contexto familiar, então, assim, é um atendimento, né, na casa do idoso. Isso aí, às vezes, é muito importante para a gente fazer uma mediação dessa família, aproximar essas pessoas, para que elas possam vivenciar, inclusive, seus lutos, né, e resolvê-los, para que a gente não tenha essa morte tão sofrida. Eu encerro, porque meu tempo acabou. Faz tempo que meu tempo acabou. Obrigada. Assim, eu agradeço muito ao CRP, né, pelo convite, eu agradeço muito a André pelo convite, estou disponível sempre que vocês me chamarem para falar sobre isso e outras tantas temáticas. Se quiserem que eu aprofunde alguma coisa dessa, é só me chamar que eu venho. E obrigada a vocês também que me escutaram. Né? Assim, muito grata. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Porque o tema é realmente muito interessante, instiga muitos questionamentos, apesar de tanto que a gente já sabe, de tanto que escuta falar sobre envelhecimento. Eu acredito que todos que estão aqui estão interessados, são estudiosos dessa temática. Mas a professora Sandra e também o pessoal da cartilha, né, eu acredito que estão à disposição para responder alguma pergunta de vocês. Quer perguntar alguma coisa? Você quer? Boa noite a todos. Meu nome é Elisete. Gostaria de primeiro agradecer o convite de André, né, auxiliadora, trabalhar. E gostaria de fazer 3 pontuações, que seria muito importante. Deixa eu ficar aqui, tá bom? Estou correndo porque ela mandou, viu? Não é para correr para ir embora, não. Uma coisa muito interessante que você trouxe, e que até a pessoa da cartilha me junto também trouxe, é a questão da palavra morte. Eu comparo como se fosse um tabu. Quando você fala de câncer, é proibido. Tem que falar CA. Porque se falar câncer, você está trazendo a doença para você. E morte é isso. Quando você falar em morte, você está trazendo a morte para você. E se você falar morte para uma outra pessoa, você está querendo que a pessoa morra em benefício próprio. Uma outra pontuação que eu queria fazer quando você fala da fé, quando chega na idoso, eu falo isso até por uma questão de experiência própria, vivência própria. Meu pai faleceu há 1 ano e 8 meses. E a minha mãe é extremamente católica e colocou na fé a razão da cura desse adoecimento. Então, ela passou 3 anos, todos os dias, religiosamente, acordando às 3 horas da manhã para rezar o texto. Existe na TV Canção Nova. E que às 3 horas da manhã está lá o padre rezando o texto. E após o falecimento do meu pai, ela continuou acordando às 3 horas da manhã. E o meu irmão, que reside com ela, levou ela para um geriatra. E essa escuta que o profissional, até nós psicólogos, devemos ter quando a gente recebe uma pessoa com esse tipo de dificuldade, quando, na verdade, a geriatra passou um antidepressivo para dormir. E aí, eu cheguei na casa dela, que ela mora com um filho, ela fez, minha filha, olha, a médica passou um antidepressivo. Eu olhei, então, não tome. A senhora chegou a falar para a geriatra que a senhora passou 3 anos acordando às 3 horas da manhã todos os dias e que seu biológico incorporou isso. Não, seu irmão disse que não era para falar, sim, a senhora vai tomar um antidepressivo. Vai trazer uma sequência, né, de problemáticas que não existe
vai tomar todo dia na bacia sanitária, lá, da descarga. Não tome. Se ele perguntar alguma coisa, você está tomando. E ela fez isso. E não houve necessidade de ela tomar um antidepressivo, e ela voltou a dormir, né, de forma, ainda acorda uma vez ou outra perdida, mas está tomando seu chazinho de camomila e está conseguindo. Então, eu acho que quando a gente fala de envelhecimento, eu faço reabilitação psicológica com idosos, e existem idosos que têm um quadro lá com Alzheimer, e que muitas vezes a família não compreende, não percebe, e o profissional, nós, enquanto psicólogos, alguns, não conseguem ter essa escuta diferenciada, não só do morrer ou das outras doenças que são comorbidades e geram, né, na questão da idoso, mas é escutar desde a criança até chegar ao adulto. Acho que era isso que a gente tem que começar a pontuar e sair falando, abrindo realmente a voz para isso, porque são poucos profissionais que escutam o envelhecimento, assim como são poucos profissionais que têm conhecimento em linguagem de sinais, que é o Libras, que é um outro tema que a gente tem que sair, sabe? André vai cobrar, viu? A gente começar a focar nisso. Mas, obrigada, viu, pela oportunidade. Eu acho interessante quando você fala do interdito da palavra morte, porque assim, no meu mestrado, minha orientadora disse: você não vai botar morte. Você vai botar finitude. Porque morte é feio. Tá bom, né? Porque assim, no mestrado, a orientadora que manda ainda, né? A gente está bom. Mas no doutorado, como a gente tem autonomia, você vai botar morte? Né? Você vai sair morte lá. Porque a gente precisa falar morte para não ficar esse negócio assim, quando você fala morte, você está desejando. Não estou desejando, né? É a morte. E aí tem uma autora muito boa, que é a Eliane Brum, que ela diz, inclusive assim, tem um texto dela, se vocês procurarem na internet, que ela diz assim: me chama de velha. É outra palavra que não é usada. É idoso, é não sei o quê. Chama de velha, eu quero ser velha. Eu quero ser testemunha de uma história, né? Eu quero ser uma pessoa que tem todo um percurso de vida. E aí, se vocês procurarem, vocês vão achar que é bem interessante. E só para exemplificar essa questão da escuta, teve uma idosa que eu atendi, que ela tinha um Alzheimer, e ela chegou para mim no consultório já passando por outra psicóloga. E aí, por uma questão ética, né, a gente... E aí, a família me veio, no primeiro atendimento, com a queixa, né, de que ela tinha Alzheimer já há 5 anos, já passou pelo médico e tal, não sei o quê. E a psicóloga tinha dito para ela que ela tem que se apoderar da vida dela. E uma grande queixa da idosa é porque o dinheiro dela não ia para a mão dela, né, ia para a mão da família. Por quê? Porque eu chegava na mão dela, ela esquecia o que tinha comprado, esquecia o que... e comprava tudo repetido. E a psicóloga disse: não, você tem que se apoderar. O dinheiro é seu, a família não tem que... né, entrar nesse negócio do seu dinheiro, não. Seu dinheiro é seu dinheiro, né? E aí o conflito da família com a idosa, porque justamente ela disse que a psicóloga falou que o dinheiro era dela, e a família dizia: se ela pegar o dinheiro, ela gasta com tudo repetido, né? E ela não compra o que ela tem que comprar verdadeiramente. E aí a gente vê a escuta, né? Então, assim, se não escuta, se não sabe as características do envelhecer, você não vai ter uma escuta apropriada para estar fazendo esse atendimento. A senhora quer fazer uma Faço uma gravação, gente. Boa noite. Primeiramente, parabenizar pela apresentação, foi bastante interessante. E eu gostaria de pontuar algumas questões e fazer um questionamento, também uma pergunta. Por quase 30 anos eu trabalhei com questões relacionadas a HIV/AIDS, né? Então, assim, eu fui coordenador de DSTs da prefeitura e vários outros espaços, sempre trabalhando com questões voltadas à prevenção e apoio a pessoas com HIV, inclusive. Eu sou sociólogo de formação e fiz também uma parte de formação em psicologia hospitalar, principalmente em tanatologia, né? Eu tenho especialização em tanatologia também, que é uma área que eu acho fantástica, achei muito interessante que você colocou em várias questões que você abordou. Eu me identifiquei com o ramo do trabalho, com parte do trabalho que eu realizei. No ponto relacionado à questão do HIV, eu achei muito interessante quando você colocou a questão do envelhecimento e HIV. Nós temos mais de 5% da população, inclusive tive a oportunidade de conhecer a Virgínia exatamente no trabalho. Para quem não sabe, a Virgínia fez um trabalho muito interessante também voltado à questão do HIV.
E quase mais de 5% da população, das pessoas com HIV, tem mais de 60 anos. E a gente está pegando exatamente agora uma parte que é não só o idoso com HIV, mas as pessoas que estão envelhecendo com HIV. Eu já, como eu disse, eu trabalho com esse tema há quase 30 anos, agora estou migrando lentamente para um outro, porque eu estou inquieto também, querendo ver outras áreas. Mas eu conheço pessoas que foram diagnosticadas com 20 anos de idade, hoje está com 45, alguns passaram dos 50, descobriram no início da fase adulta. Então, aí estão aprendendo a envelhecer com HIV e aqueles que se descobrem já a partir dos 60 anos. Então, tendem realmente a crescer. E um ponto que você colocou que também me despertou a atenção, e você falou até no campo do envelhecimento da pessoa com HIV homem, o que você citou, é mais grave ainda quando é mulher. Eu trouxe para Recife uma oportunidade há um tempo atrás para um seminário sobre envelhecimento de HIV que teve lá no auditório do Hospital do Coração, uma mulher de 67 anos que também passou por tudo isso. Ela passou vários médicos, ela adoecida, mas nunca perguntava se ela tinha vida sexual ativa. E ela estava soropositiva e levou muito tempo para ter o diagnóstico, porque mulher já com mais de 60 anos não se imaginava que ela pudesse ter uma vida sexual ativa e pudesse estar infectada com HIV, né? Então é mais grave ainda no campo das mulheres. A outra questão de pontuar é o estigma, né? Eu estou achando tão interessante, porque como eu comecei a migrar para um projeto que eu estou desenvolvendo com idosos, eu pensava que eu já tinha chegado ao máximo em ter trabalhado com estigma quando se trabalha com HIV, mas com idoso é um estigma também muito grande, né? Eu falo com amigos, convido para eventos, as pessoas sempre têm um receio, até a palavra velhice parece que dá um medo. Uma amiga minha, psicóloga, professora e também da Estácio, não vou citar o nome, me surpreendeu quando eu falei, eu estou trabalhando no Projeto Feliz. Aí eu acho meio depressivo, né? Assim, olha, você trabalhar com isso. Eu ouvi muito isso quando você trabalhava com AIDS. Então, eu não imaginava que eu podia, mais uma vez, agora, migrando para um campo tão estigmatizado quanto. E a questão da pesquisa, aí vem a pergunta, eu percebo uma dificuldade muito grande de atingir homens no campo do envelhecimento. E a sua pesquisa mostrou isso, a quantidade bem reduzida de homens em relação às mulheres. Por que foi tão pouco? Assim, o que é que dificultou você trazer esses homens? E, por fim, um tema que a gente sempre coloca aqui do Instituto Boa Vista, a instituição que eu estou fazendo parte, estou com a colega aqui também do IBV, é a questão do idoso LGBT. Que esse, então, ninguém vê. Entendeu? E se for trans e travesti, acabou-se. Entendeu? Então, assim, são várias questões, eu trouxe todas essas, porque você passou por várias desses temas, e aí eu gostaria de enfatizar algumas dessas questões. Obrigado. Imagina trabalhar velhice e morte. Quando eu vejo um corredor, assim, todo mundo já... E eu gosto de usar preto, né? Então, assim, é aquela coisa, lá vem, né? A mortífera, né? Então, assim, é uma coisa bem estigmatizada mesmo. Pontuações muito interessantes. Na minha pesquisa, eu não encontrei muitos homens por uma questão verdadeiramente, né, de estatística, inclusive. Os homens morrem mais cedo por questões de violência, por questões de doença. Né? Então, assim, a gente sabe que a saúde do homem é muito precária, né? Então, o homem não se cuida, o homem não tem prevenção de doença, o homem não está ainda no serviço inserido, né, propriamente dito, para que ele possa ter uma expectativa maior do que as mulheres. E a gente ainda encontra uma diferença de expectativa de vida. Olha que eu fiz o meu mestrado há um tempo já atrás, de 8 anos de diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres. Então, eles morrem 8 anos mais cedo do que as mulheres. Outra coisa também, na minha pesquisa eu tive uma dificuldade de encontrar homens, porque ele tem essa dificuldade de chegar no serviço. Então, as mulheres iam fazer todo o tratamento e o acompanhamento de HIV/AIDS bem direitinho. Os homens não, né? Às vezes tomavam coquetel, às vezes nem tomavam coquetel. Então, assim, eles viviam a vida e continuavam, inclusive, né, a praticar atividade sexual sem preservativo, porque eu vou broxar, porque eu não vou usar. Então, a fala deles era muito voltada ainda para isso quando eu escutava eles. Então, assim, eles tinham dificuldade de chegar nos serviços e, infelizmente, minha pesquisa foi
né? Eu busquei ainda nas residências, mas eles não querem falar. Eles acham que psicologia, o estigma da psicologia é coisa de mulher, falar de sentimento é coisa de mulher. Então, às vezes, eles se negavam a fazer parte da pesquisa. Então, a gente vê que o homem ainda fica inacessível à psicologia em alguns aspectos por causa do estigma, né? E aí, uma coisa outra interessante é que quando eu fui fazer a de HIV/AIDS, eu encontrei homens trans, né? E eles falavam, assim, inclusive, da questão do HIV, né, que muitas vezes pegaram o HIV em relações extraconjugais, porque tinham que manter a aparência, então tinha mulher, filhos, família perfeita, né, e extraconjugalmente ele tinha o caso dele, que era o garoto de programa. E aí ele fazia, às vezes, a atividade sexual dele no cantinho, escondido, num canto que não podia nem ir para um motel, porque senão alguém podia ver, né, e ele falar para a família, então ele tinha uma coisa que era bem furtiva, né, do relacionamento, e terminou pegando HIV. Aí, quando ele chega, né, na velhice, eu acho bem interessante uma fala de um idoso que disse isso na pesquisa. Quando eu fiz 60 anos, eu disse, eu agora vou sair do armário. E eu agora vou me assumir. E ele se assumiu, né, então, assim, como trans, então ele se vestia, né, era uma mulher, né, era uma mulher. E aí a gente tinha toda essa história de vida que ele me contou, que aí eu podia passar mais uma hora falando aqui. E aí toda a história de vida, porque assim, agora eu me realizo. E aí ele tinha uma casa onde ele morava com os filhos, mas os filhos respeitavam. Ele também tinha uma mulher que respeitava muito, inclusive o namorado da mulher foi um ex-companheiro dele, né? E aí, assim, uma história belíssima, que eu pensei, caramba, né? E tudo no final se resolveu. E aí, nessa pesquisa do HIV/AIDS, a gente vê muitas falas disso, né? Então, assim, ou ainda, como eles falam, se manter no armário é muito forte. E aí, isso faz com que muitas vezes eles estejam voltando a uma ideia primária de HIV/AIDS, que é essa questão da pessoa que é uma afetiva, né? Ter o HIV/AIDS. Porque para o idoso, ele não pode revelar que ele tem, né? Então, assim, às vezes fica bem difícil para ele estar falando sobre isso. E aí, nesse grupo de idosos, eu notei muito isso, porque eles tinham uma ideia de não divulgar, de não falar, da ideia de promiscuidade. E aí os homens, essa questão da homoafetividade ainda é muito forte, eu não vou revelar, né? E aí eles escondiam isso e aí nos relacionamentos furtivos eles acabavam não se prevenindo e pegando HIV. Mas assim, dá panos para as mangas, né? A questão das mulheres também, dá panos para as mangas para a gente pesquisar, e estamos aí com o GT para a gente continuar aí nossas pesquisas, né? Em busca de qualidade de vida, né, para essas pessoas que estão envelhecendo. Bem, gente, e nós vamos encerrar hoje agradecendo, primeiro, a presença de todos. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui contribuiu, né? Temos aí a nossa cartilha, e é mais uma ferramenta para ser pesquisada. As palavras de doutora Sandra foram realmente muito instigantes. E muito obrigada a todos. E vamos continuar o trabalho do envelhecimento. E André vai fazer aqui o fechamento oficial para a gente. Queria agradecer, Sandra, por inspirar ainda mais o GT, né, colocando o exemplo de uma pesquisa, mostrando que o trabalho profissional da psicologia, né, inspirar outras pessoas também, porque a gente já está com mais de 1.000 pessoas também alcançadas, não é, nas redes sociais, né, agradecendo a presença de todos também que contribuíram pela rede social, né, e mais uma vez, gente, obrigado a todos, e a gente encerra por aqui, tudo bem? Só um minutinho, nós temos aqui, gostaríamos de agradecer a presença de Fernanda Andrade, que prefaciou nossa cartilha. Por favor, Fernanda, fique de pé, por gentileza. Contribuiu muito, viu, Fernanda? Obrigado. Obrigado a todos.